A expansão marítima europeia é um fato marcante na história de diversos países, como o Brasil. Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral partir em direção às Índias, outros navios já haviam zarpado, não só de Portugal, mas este terá foco em nosso trabalho e também os resultados do seu encontro em 1500. O trabalho apresentado é originado da disciplina de História, como seu próprio nome, Historiarte, nos indica. Este tem como objetivo que um dos temas estudados durante o semestre seja representado por meio de uma expressão artística, como músicas, paródias, pinturas, esculturas, entre outras formas. O tema escolhido por nossa equipe foi o Brasil Colonial, onde, através de desenhos, vamos explicar a vinda dos portugueses, o encontro da inicialmente chamada Santa Cruz e a formação da América Portuguesa. Mesmo com algumas dificuldades, como para representar corretamente os fatos ocorridos, o intuito foi explicar o conteúdo de forma dinâmica e de fácil compreensão para todos. Por conta disso, a explicação do tema é feita em sincronia aos desenhos. Ao decorrer das aventuras marítimas europeias, diversos territórios foram colonizados, e o caso do Brasil não é diferente. Em 9 de março de 1500, 13 caravelas partiram de Portugal com destino às Índias. E, durante o percurso, no qual contornavam a costa africana, passaram por uma forte tempestade próxima das ilhas de Cabo Verde, onde, após um naufrágio, as caravelas começaram a navegar para o oeste. E essa mudança na rota foi a causa da chegada ao Brasil. Isso até se tornou um assunto atual, pois os historiadores se questionam se essa mudança foi acidental ou proposital. O primeiro lugar avistado foi o Monte Pascoal, na Bahia, e após a frase terra à vista, a esquadra de Pedro Álvares Cabral rumou para o norte, chegando em Porto Seguro no dia 24 de abril de 1500. Onde tiveram contato com os primeiros habitantes, os quais chamaram de indígenas, pois pensavam que haviam na verdade chegado às Índias. Vendo a forma que os índios estavam, a tripulação ficou espantada com a naturalidade que eles tratavam sua nudez, e isso chegou a fazer parte da famosa carta de Pero Vaz de Caminha. A primeira missa realizada no Brasil aconteceu 2 dias após sua chegada em Porto Seguro, rezada pelo frei Henrique de Coimbra, sendo até retratada em pinturas, as quais os historiadores acreditam que não foram fiéis aos acontecimentos, pois os índios teriam respeitado o ritual assim que perceberam ser de cunho religioso e não ficaram perto observando a cerimônia. Houveram 2 expedições de reconhecimento enviadas ao Brasil, a primeira em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, e a segunda em 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Após elas, as terras foram arredadas para Fernão de Noronha, o qual tinha algumas obrigações, como construir feitorias, enviar 6 navios por ano para patrulhar a costa e realizar o escambo, uma espécie de troca de mercadorias com os indígenas, em busca de pau-brasil. A extração de pau-brasil foi a principal atividade econômica até meados de 1535, e por ter tanto foco nela, houve um rápido esgotamento desse recurso. A madeira foi extraída pelos indígenas, que trocaram a sua mão de obra por produtos europeus, até o ponto em que essa troca não fazia mais sentido para eles devido à sua cultura, e foi então que os portugueses começaram a escravizá-los, algo que, diferente do que muitos pensam, continuou até a instituição da Lei Áurea. Com o tempo, os interesses de Portugal sobre o Brasil aumentaram, devido ao aumento da concorrência no comércio com as Índias, as diversas ameaças de invasão das terras brasileiras e a descoberta de metais preciosos nas colônias espanholas. Foi então que a coroa portuguesa enviou a expedição de Martim Afonso de Souza em 1530 para patrulhar a costa, estabelecer uma colônia com posse não hereditária de terras e explorar a região para ocupação. Com essa nova expedição, foi fundada a primeira vila da colônia, em São Vicente. Ocorreu a troca de nome da primeira capitania do Brasil, Ilha de São João, que foi recebida por Fernão de Noronha e passou a ser denominada Fernando de Noronha. E houve o surgimento das capitanias hereditárias, dando início assim ao novo período, o colonial.
Estudar a história de nosso país é de grande importância, mesmo que muitas vezes não demos seu devido valor, já que ela nos ajuda a entender como chegamos no contexto atual do nosso país. A vinda de Pedro Álvares Cabral foi o pontapé inicial para milhares de mudanças que viriam a acontecer nos séculos seguintes, sendo que as escolhas tomadas pelos colonos que chegaram ao Brasil e pela coroa portuguesa foram importantes e estabeleceram fatores sociais que nos afetam até hoje, como, por exemplo, o preconceito com os indígenas e a desmoralização de suas tradições. Deste modo, conclui-se que as ações portuguesas durante o período denominado pré-colonial acarretaram diversas consequências, não só sociais e políticas, como o período colonial, mas em relação à fauna, pois a extração exorbitante de pau-brasil fez com que a espécie entrasse em extinção. Por fim, neste trabalho, buscamos integrar desenhos a um áudio explicativo, com o intuito de tornar mais fácil e lúdica a compreensão do assunto Brasil pré-colonial, demonstrando as ações portuguesas antes e depois de nosso país ser seu foco principal.